Olá pessoal, nossa live hoje é sobre como escolher um bom curso para a formação de instrutores. Então, nos preparamos aqui para começar e a Flávia está entrando já já e a gente começa daqui um minutinho. Olá pessoal, estamos quase começando aqui a nossa live. Estou só esperando a Flávia entrar. Flávia, eu já te aceitei. Talvez você precise iniciar aí o teu vídeo. Acho que entrou. Ei, agora Opa, entrou. Legal. Muito bem, pessoal. Então, estamos prontos aqui para começar a nossa live. A ideia da gente, a ideia foi da Flávia, na verdade, né, de a gente fazer uma live falando de como a gente escolher uma boa formação para instrutores de yoga. Porque a gente percebe que muitas vezes as pessoas têm interesse em fazer uma formação, mas elas não sabem muito bem como avaliar, né, um curso. Será que esse curso se adequa ao que eu estou esperando? Será que esse curso é um curso bom? Ele vai me formar realmente? Eu vou poder ser um profissional de yoga, né, com habilidades específicas? Então, muitas vezes as pessoas não sabem nem o que perguntar na hora de se informar sobre o curso, né? Liga lá para a escola e não sabe o que perguntar, né? Pergunta o básico: quando é o curso, quanto custa, tal, mas não é só isso que a gente precisa para avaliar uma boa formação, ok? Então, eu sou... Fala, Flávia. Só o fone aqui, desculpa, eu estava tentando mexer na configuração. Tá ótimo. Então, eu sou... Tá dando para ouvir meu áudio? Tá ótimo. Estou te ouvindo super bem. Tá. Só para ter certeza. Eu não sei o que aconteceu com o fone aqui, ele parou de funcionar. Não, estou te ouvindo super claro. Tá, tá bom, ótimo. então, quero me apresentar e apresentar a Flávia. Eu sou o Anderson Alegro, sou professor de yoga há mais de 40 anos, dou formação já há uns 28 anos, mais ou menos, e fui um dos fundadores da Aliança do Yoga, né? E continuo fazendo parte da Aliança, da diretoria da Aliança. Tá? A Flávia Bianchini, que está aqui com a gente, ela também é instrutora de yoga, formada há muitos anos, também já deu formação de instrutores, né? E a escola dela, o perfil dela é o Shri Yoga Devi, que está aí na tela para vocês, né? E a Flávia também faz parte da diretoria da Aliança.
Então, a gente combinou de fazer essa live para te ajudar nessa escolha da formação. Flávia, se você quiser começar e quiser complementar alguma coisa no teu currículo, fica à vontade. Sim, eu estudo, pratico yoga há bastante tempo, mas a gente está sempre aprendendo, eu estou sempre estudando, né? Então, estudar yoga ou praticar yoga é uma coisa contínua. Um curso apenas de formação ou um curto período de formação, eu não acho que seja suficiente. De fato, a gente tem que se dedicar ao longo aí dos anos, né? A gente vai adquirindo realmente experiência e conhecimento com o tempo. Não é do dia para a noite, não é em 1, 2 anos, né? Uma coisa, é um assunto que demanda dedicação e demanda bastante tempo de estudo e de prática. Bom, como o Andy falou, o Anderson falou, né? Nós somos aí, participamos, temos esse envolvimento com a Aliança do Yoga e nós recebemos muitas perguntas de pessoas interessadas em cursos de formação, cadastros de pessoas que querem se cadastrar e às vezes são recusadas. A gente vai acabar falando um pouquinho sobre isso. E também pessoas recém-formadas que querem cadastrar um curso de formação e que nós justamente recusamos também porque a pessoa acabou de se formar, só tem 1 ano de prática, de envolvimento com yoga e às vezes entra em contato aí com a Aliança do Yoga já querendo oferecer uma formação. Então, diante desse cenário todo, né, a gente decidiu aí começar a abordar um pouco esse assunto, abrir esse diálogo e falar sobre formação de professores, né? Bom, a gente podia começar com a primeira pergunta. Você poderia começar e aí eu complemento. Nós estabelecemos alguns tópicos aqui, tá, pessoal? Assim, uma sequência de temas. Eu vou ficar aqui de olho também no chat. Quem tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma colocação, a gente vai respondendo. Não imediatamente para não cortar ali o que o Anderson ou o que eu estivermos falando, mas a gente vai ver aqui, eu vou anotando as coisas e a gente vai estar respondendo durante a live ou no final, tá bom? Bom, primeiro tópico aqui nosso é sobre como avaliar um curso, o curso que você escolheu, né? Dentro dessa avaliação aí tem uns subtópicos que é conteúdo programático, filosofia, história, né? Linhas de yoga. Então eu deixo para o Anderson começar expondo esse tópico, esse assunto. Isso. Muitas vezes, gente, nós resolvemos fazer uma formação de instrutores com o professor com quem a gente já pratica. E isso normalmente é uma coisa boa, né? Se você já conhece aquele instrutor, se você sente afinidade com ele, pode ser uma boa você começar por aí, né? Mas é sempre legal também a gente avaliar o conteúdo daquele curso, né? Então, é legal que um curso seja dividido pelo menos em 3 áreas. Primeiro, a área prática, onde você vai aprender como praticar corretamente as posturas, como fazer os pranayamas, as meditações, né? Então, como corrigir o aluno, tá? Você precisa ter uma noção boa da prática do yoga, das técnicas do yoga, para que você possa atuar como professor. A segunda parte importante é a parte de didática. Então, aí é como você vai transmitir isso que você já sabe, né? De que maneira que eu ensino para o meu aluno a fazer a posição, né? Porque a gente percebe, eu dou formação há um tempão, e quando eu peço para as pessoas darem a primeira aulinha delas, elas ficam travadas, porque uma coisa é você ser aluno, você saber fazer a posição, outra coisa é você ter vocabulário, você ter técnica de como transmitir para o seu aluno aquela posição,
né? Então, é super importante essa parte de didática. E, além disso, como montar as aulas, como corrigir o aluno, se toca no aluno, se não toca, enfim, todos esses detalhes vêm aí nessa parte de didática. E depois a parte de filosofia, onde a gente vai ter o embasamento do yoga, né? Yoga não é ginástica, né? Yoga não é uma atividade física, então a gente precisa desse embasamento filosófico. Claro que cada professor vai seguir a sua tendência filosófica, né? Mas a gente precisa dar um apanhado geral da filosofia indiana e, claro, a gente vai puxar a brasa para a nossa sardinha normal, né? A gente vai falar daquela vertente filosófica que aquele professor segue, que aquele professor goste mais, tá? Mas tem que ter esse apanhado geral. Então, pelo menos essas 3 áreas têm que estar presentes numa boa formação de instrutores, tá? A parte de técnicas de yoga, a parte de didática e filosofia, tá? Isso é super importante. Claro, falar sobre linhas de yoga, né, para as pessoas terem uma ideia de quais são as linhas de yoga que existem, porque senão você fica lá fechado, né? Não, eu pratico Vinyasa, eu pratico Ashtanga, eu pratico Hatha Yoga e só sei isso, só pratico isso. Não, é legal que a gente tenha um pouquinho mais de amplitude, embora eu goste da prática de Vinyasa, de Hatha, daquela linhagem, né? É legal que eu conheça o que as outras linhagens oferecem também, e isso pode ser abordado numa formação de instrutores. Tá? História do yoga, né? Você tem que ter um embasamento sobre como que o yoga surgiu, né? Da onde que ele vem, até para você poder perceber o que dentro do yoga é tradicional e o que não, né? Muita gente fala, não, meu yoga é o mais tradicional que existe. Bom, não existe um yoga muito tradicional, nós estamos em tempos modernos, né? Então, é normal que o yoga que a gente ensine tenha sofrido algumas alterações. A gente procura ficar o mais perto do que, né, se ensina na Índia e tal, mas sempre tem alguma adaptação. Então, para avaliar o conteúdo, peça para a escola onde você pretende fazer, te enviar os tópicos do conteúdo deles, tá? Por aí você já vai conseguir ter uma boa ideia. Muito cuidado com escolas que ensinam apenas técnica de yoga. Você vai lá e só pratica asana, tá? Dar aula de yoga é muito, muito, muito além de ensinar asanas, de ensinar as posições. Tá? Então, eu já recebi pessoas para fazer formação comigo e que elas já tinham feito outras formações e elas chegam e dizem, olha, eu não vi nada disso que você está ensinando, eu não vi filosofia, eu não vi didática, eu não vi pranayama nem meditação, eu só aprendi asana. Então, atenção, né? A gente não deve escolher uma escola que só tenha essa visão das posições físicas. Ok? É, complementando aí o que o Andy falou, atualmente é muito fácil conseguir conteúdos programáticos de cursos de formação, seja do Brasil ou internacionais. Então, eu sugiro que compare os programas, compare o seu programa, porque uma coisa que a gente vê muito, né? Eu vejo as propostas que chegam na aliança, né? Às vezes, a pessoa é de uma linhagem específica e quer colocar uma carga horária absurda daquela linhagem filosófica ao qual ela é afiliada. Qual o problema disso, gente? Todos os ramos, todo esse yoga que a gente pratica é um yoga físico. Não importa se seja Iyengar, Ashtanga, não importa qual seja essa linhagem que você esteja praticando ou queira se formar. Tudo isso vem do Hatha Yoga. E aí, às vezes, é muito problemático, na minha opinião, quando chega um programa, por exemplo, que tá lá 100 horas de Ayurveda, gente, ou 100 horas de Vedanta,
O curso, esse primeiro curso que você vai fazer de formação, você tem que ver conteúdos de yoga, da prática de yoga, da didática do yoga, da filosofia do yoga, né? Às vezes chegam algumas pessoas que fizeram, por exemplo, formação no Iyengar ou Ashtanga e acham que esse yoga é milenar, tem 1000 anos. Não, são todas escolas modernas. Então, estudar a história, estudar a filosofia do yoga é o ponto principal, na minha opinião, para quem está começando uma formação de yoga. Depois, sim, você pode fazer cursos específicos de Ayurveda, ou de Vedanta, ou de outras filosofias, mas a sua formação, o foco da sua formação tem que ser dentro do yoga mesmo. Ali, seja o Iyengar, seja a Ashtanga, seja o Hatha, enfim, mas você tem que aprender meditação, pranayamas, posturas, didática, história, a filosofia do yoga, tá? Então, é importante prestar atenção nisso. E tá muito fácil hoje fazer download de programas, de cursos de formação para você comparar e conversar. Procure conversar também com pessoas que fizeram formação. Pessoalmente, eu posso falar para vocês que eu fiz 4 formações de yoga diferentes, programas completamente diferentes. Não tinha nada a ver, era como se eu chegava ali e falei, nossa, o que é isso? Né? Então, era como se fosse uma coisa que não tinha nada a ver, eu nunca tinha visto aquilo antes. Então, fica essa sugestão em relação aí a esse primeiro tópico da nossa conversa, que é a avaliação do conteúdo programático. Analise, estude, né? Cheque qual é o programa, quais são as disciplinas, qual é a carga horária do curso que você vai fazer, tá? Isso é um ponto muito importante, é o primeiro ponto. Vamos abordar outros pontos aqui, então acompanhe a nossa conversa, porque vem várias coisas para vocês avaliarem e refletirem. Bom, segundo ponto aqui da conversa, eu vou puxar e o Andy vai falar também, porque ele tem bastante experiência com cursos de formação, ele dá cursos aí há mais de 20 anos, né? Então, ele pode estar ampliando esse segundo tópico. Valor do curso. Como que a gente avalia o valor, como que a gente mensura o valor de um curso? A gente tem que avaliar aí tudo que está sendo oferecido nesse curso. Por exemplo, o curso está cobrando esse valor do curso, está incluindo todo o material didático? Ou você vai ter que pagar esse material didático separadamente? Está incluso retiro ou não? Está incluso atividades extras ou não? O curso inclui um material didático bem feito, bem construído, livros ou apostilas, seja qual o material que esteja sendo adotado, ou é e-books digitais, né? Isso é um ponto para observar. O curso é para 300 pessoas ou é um curso com um certo limite para realmente o professor conseguir dar atenção a esse grupo, né? Tem como avaliar essas coisas? Será que, mesmo que um curso, por exemplo, seja acessível, ele realmente irá te qualificar e te capacitar? Problemas que estão chegando, por exemplo, na Aliança. Cursos de formação de uma semana. Cursos de formação no valor de R$ 1.000. Gente, na nossa experiência, não tem como uma pessoa que está oferecendo um curso de formação cobrar apenas R$ 1.000. Eu sei que yoga, as pessoas estão vindo para o yoga porque querem uma fonte de renda, querem trabalhar com isso. Mas pensem bem na hora de decidir investir num curso tão barato e tão acessível assim. Será que esse curso extremamente acessível irá te capacitar? Será que o material que está sendo oferecido é realmente bem feito, bem preparado, né? Bem produzido? Eu já vi cursos que mandam uns e-bookzinhos de 10 páginas, assim. Isso não é material suficiente para uma formação de professores. Dar aula de yoga é uma coisa que demanda responsabilidade, compromisso.
e você tem que saber, ter conhecimento para poder estar transmitindo isso para os seus outros alunos, né? Quando você começar a dar aula. Então, quer dizer, que material você está estudando? Então, isso é muito importante para ser avaliado. Certifique-se. Qual vai ser o material que você vai receber? Quem produziu esse material, né? E essas são informações que a gente não pode ignorar, né? Um curso barato não é sinal de que vai ter um bom conteúdo ali. E um curso excessivamente caro também, às vezes também não é lá grande coisa. Então, é bom avaliar todos os pontos da nossa conversa. O programa, o material didático e os próximos pontos aqui que a gente vai estar apresentando. Só uma perguntinha aqui. Online e presencial, quais disciplinas vão bem nessas modalidades? Olha, tem temas, tem assuntos que são possíveis serem tratados na parte online. Toda a parte filosófica, histórica, uma parte da didática, sim. Várias coisas podem ser ensinadas de maneira online, mas a parte prática, a parte da meditação, a parte vivencial, é importante que em algum momento isso seja feito no formato presencial, na minha opinião, porque essa presença, essa conexão, essa proximidade ali física com o professor na hora de um ajuste, de uma correção, de uma orientação mais específica, tem que ser presencial. Isso escapa completamente do online, né? Então, essa é a minha opinião. Mas eu vou passar para o Andy e ele continua aqui, ampliando um pouco dessa questão de material e valor. Uhum. Gente, em relação ao valor, é a mesma coisa que você quer comprar uma televisão de 50 polegadas, ela está na maior parte das lojas 7.000 e tem uma loja vendendo por 1.000, né? Você confia, né? A gente sempre procura preço, eu sempre procuro, com certeza, mas você tem lá uma de 7, você tem uma de 6.500, você tem uma de 5.800, mas uma diferença tão grande da maior parte das televisões, das lojas, né? Você não vai confiar de comprar. Então, isso vale mais ainda quando você está buscando uma formação de instrutores, porque você quer trabalhar com aquela técnica, né? Então, bastante atenção nisso. Em relação ao online presencial, durante a pandemia a gente viu que é possível fazer muita coisa online, né? A Aliança até tem o curso de formação 100% online, só que esse 100% online não é totalmente gravado, tá? Isso é uma distinção que a gente precisa fazer. Então, na Aliança, a gente tem o curso presencial, onde você está lá na escola, onde você está no mesmo espaço que o seu professor. O curso online, as aulas online, é quando você está online, está pelo computador, pelo Zoom, ou enfim, por alguma plataforma, mas você está ao vivo, como nós estamos agora. Vocês fazem uma pergunta aí, eu vejo e te respondo, né? Quando a gente está online numa formação, eu estou vendo os meus alunos pela câmera, né? E a Aliança pede que as pessoas que estejam fazendo o curso, os alunos estejam com a câmera aberta, e nisso eu consigo ver as pessoas, consigo corrigi-las, consigo, né, dar informações. Agora, as aulas gravadas, por exemplo, para filosofia, show de bola, não tem problema nenhum, né? Dá para você fazer uma aula mais teórica gravada, só que você precisa ter ali também algum momento de contato com o teu professor, no mínimo online, ao vivo, né? Então é importante essa diferenciação. Perguntaram também aqui sobre qual a carga horária, né, para cada tipo de matéria. Então, a gente não vai se prolongar nisso, porque a Aliança pensou em tudo isso, né? Na hora de avaliar
curso para formação, a Aliança já vai ver quantas horas aquele curso é online, quantas horas é presencial, quantas horas de yoga gravado, né? A carga horária mínima. Tá? Então, uma boa maneira de você escolher um curso é, obviamente, escolher um curso que seja registrado na Aliança. Mas só para você ter uma ideia, por exemplo, para um curso de 200 horas, que é um curso básico, a Aliança pede 40 horas de filosofia, né? E história do yoga, pede 80 horas de técnicas, de, né, asana, meditação, mantra, etc. 40 horas de metodologia de ensino e de treinamento de ensino, então a parte de didática, né? Anatomia e fisiologia humana, pelo menos 30 horas. Então, tem aí um padrão, e se você entrar lá no site da Aliança, procurar em cursos, você vai encontrar esse padrão mínimo aí que as pessoas precisam, né, abordar no seu curso na hora de criar uma formação de yoga. Ok? Só interferindo aqui, interrompendo um pouquinho. Esse padrão, gente, é muito semelhante, tá, a padrões internacionais. Então, não é uma coisa só que a Aliança está estabelecendo. Associações da Europa, Estados Unidos, utilizam cargas horárias muito semelhantes para um curso padrão 200 horas, tá? É muito semelhante. Então, não é algo que nós estamos, né, interferindo e dizendo que tenha que ser assim. Não. Isso é meio que um consenso global em padrões para cadastrar cursos em associações, né, instituições. Existe um padrão lá, uma carga horária para cobrir realmente todos os assuntos, e isso, obviamente, foi sendo amadurecido aí nas últimas décadas, né? Então, se chegou a esse padrão mínimo, que é o que um curso tem que oferecer para o aluno para capacitar minimamente um novo professor de yoga. Legal. Bom, um outro item importante, esse curso, ele aborda a didática, ele aborda a metodologia de ensino e treino de aula, né? Então, uma coisa é você fazer um aprofundamento de yoga. Eu sou aluno, eu quero aprender mais sobre yoga, né? Mas eu não quero dar aula. Tá bom, você poderia fazer, o seu professor poderia oferecer um curso de aprofundamento no yoga, né? Só que isso não é um curso para formação. Num curso para formação, você precisa ter essa parte de como ensinar o yoga, como transmitir o yoga, né? Então, a gente vê muita gente que sai de formação, aprendeu lá, às vezes até aprendeu filosofia, aprendeu as técnicas de yoga e tudo mais, mas ela não sabe transmitir, né? Até mesmo em eventos eu já vi pessoas que, na hora de falar, né, de ensinar, de dar uma prática de yoga, a pessoa se enrosca, fala umas palavras atrapalhadas, fala de uma maneira que não faz muito sentido, né? Então, um bom curso, ele vai te chamar a atenção para isso. Existe uma maneira de como demonstrar as posições de yoga, né? Existe uma maneira de como a gente conduzir os alinhamentos dentro das posições, né? Existe uma maneira de como a gente tocar no aluno, caso o professor decida tocar nele, né? Tudo isso é extremamente importante, porque é isso que diferencia um praticante de um professor, né? Fazer asana, todo mundo sabe. Agora, dar aula é outra questão, tá? Treinar como dar aula. Então, você precisa sair daquele curso se sentindo capaz de dar uma aula, né? Pelo menos para uma turminha de iniciante. Eu quero sair do curso, pelo menos podendo dar aula para minha mãe, para o meu tio e para o meu irmão, né? Esse é o mínimo. Você tem que ser capaz, tem que conseguir ensinar o yoga, né, para pessoas iniciantes, pelo menos. Claro, gente, que nós vamos aprender yoga durante a vida toda, nós vamos nos aprimorar, nós vamos
desenvolver a nossa capacidade de dar aula, mas eu tenho que sair de uma formação com o mínimo necessário para começar a dar aula para turmas, pelo menos turmas iniciantes. Eu estou no meio de um ataque de vagalumes aqui. Todos os vagalumes resolveram passear aqui hoje. Faz parte, faz parte. Bom, isso que você falou é muito importante. Eu já vi pessoas saindo de formações sem saber dar aula. Sem saber dar aula ou indo dar aula, mas não sabendo diferenciar o formato ou a estrutura da aula para o público e acabou machucando pessoas porque quis dar uma aula muito forte para um público que não tinha o condicionamento físico, né, ali correspondente. A parte de anamnese também é importante você aprender a fazer uma anamnese de alunos quando você está numa formação. Tem cursos que não ensinam os futuros professores a fazerem anamnese e fazer anamnese, porque a gente, na hora que a gente vai dar aula, né, quando a gente vai para a realidade da vida, a gente recebe pessoas de todas as idades e com todos os tipos de condicionamentos físicos, daquela pessoa que não faz nada na vida até aquela que já tem uma atividade física, e uma diversidade também, de uma diferença nas idades. Então, você tem que ter uma noção dos diferentes públicos e da questão da saúde das pessoas para você não lesionar ninguém. Falo por experiência própria, minha primeira formação de professores, eu saí sem saber fazer anamnese. Isso em 2004. E eu não sabia chegar, nem passava pela minha cabeça de chegar e fazer uma ficha com os alunos para saber o estado deles. Então, eu acabei machucando uma pessoa que tinha problema no menisco. Então, eu não sabia que ela tinha problema no menisco. Então, dali, eu fazia outros cursos na época e peguei, por exemplo, fichas de anamnese de outros cursos que eu estava fazendo de medicina chinesa, de shiatsu, e adaptei para eu dar aula de yoga, porque eu não aprendi isso na minha primeira formação de yoga. Então, ali eu decidi que eu faria outras formações de professores. Foi nesse momento que eu falei, não, uma formação só de professor não vai me capacitar. Eu estou lidando com públicos muito diversos, com questões de saúde muito diversas, e o meu curso que eu tinha feito foi muito bom na parte filosófica e histórica. Muito bom, foi o melhor curso que eu fiz na minha vida, foi a primeira formação onde eu vi realmente toda a questão histórica, escrituras, tipos de textos, mas a parte prática foi terrível. Então, a gente está colocando aqui as nossas experiências também para vocês terem uma noção de que a jornada ela é um pouco longa no yoga. A gente vai aprendendo muita coisa aí nesse caminho. Então, vejam isso também. O curso de vocês tem uma parte didática, tem um estágio, te ensina a fazer anamnese, te ensina a lidar com diferentes públicos. Então, quando vocês estiverem escolhendo a formação, olhem lá se isso está incluído no conteúdo programático, tá certo? É um ponto importante, importante. Flávia, o pessoal está perguntando aqui também quanto tempo a pessoa tem que ser praticante de yoga antes de fazer uma formação, e uma outra pessoa comentou que é importante que o futuro professor de yoga seja um praticante. Sim, isso é fundamental. Tá? Diferente de outras técnicas, de outras profissões, em que você pode ir lá e fazer um curso de um final de semana e aprender, né, aquela técnica adequadamente, no yoga você precisa ter sido exposto ao yoga, você precisa ter um repertório mínimo. Nenhuma formação decente começa do zero. Né? A gente começa de um ponto onde a gente espera que o aluno tenha alguma experiência. Então, a Aliança do Yoga estabelece como norma para todos os cursos de formação associados a ela
que só aceitem pessoas que sejam praticantes há no mínimo 1 ano, tá? 1 ano não é grande coisa, mas dá para você já ter aprendido um pouco da linguagem, ter sentido o yoga no teu corpo, na tua mente, na tua vida, né? Então, esse é o tempo mínimo, pelo menos 1 ano. Tá? Eu gosto, sinceramente, como professor, eu gosto de pegar alunos já com um pouquinho mais de experiência aí, que praticam há uns 2 anos, pelo menos, né? E que pratiquem de verdade, não fazendo aula pelo YouTube só, né, gente? Legal fazer aula no YouTube também, mas não só isso. Só a experiência toda de yoga é praticando pelo YouTube? Não. Precisa ir numa escola, precisa, né, estar frente a frente com o professor, deixar que o professor veja a tua prática, para que ele possa te dar toques, né, sobre como você está praticando. Então, precisa aí esse tempinho, tá bom? Tem escolas que exigem 2 anos de práticas, tem escolas que exigem uma carta do professor com quem você está praticando, para ter certeza que você já vem praticando yoga, tá? Então, esse é um ponto importante, principalmente se a pessoa pretende trabalhar e ter o yoga como uma fonte de renda. Então, o compromisso e a responsabilidade aí são maiores. A pessoa tem que estar praticando, tá? Tem que estar praticando mesmo. Não dá para só querer ir fazer a formação e não sabe nem o que né, vai fazer, assim, nem entende direito o que é yoga, mas quer ganhar dinheiro com yoga. Isso não vai se sustentar, não vai dar certo. Ela vai acabar se frustrando porque as pessoas têm uma ideia de que yoga é só uma ginástica, é só alguma coisa assim para o bem-estar, mas yoga é muito mais do que isso, né? Yoga é muito mais do que isso e te leva muito além disso. Então tem que ter essa responsabilidade de ser um praticante, de estar praticando. Durante a formação, praticar ainda mais. E após a formação, continuar praticando, né? Inclusive aprendendo outros métodos aí de yoga, não ficar apenas no método daquela formação. É bom ter uma bagagem, um repertório, né? Uma referência. Isso faz a diferença, enquanto professor, você ter um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de domínio. Bom, vamos passando então aqui para o nosso próximo tópico, que é tempo que o curso é dado, duração do curso, cursos rápidos demais, tem que ter um tempo para assimilar o conteúdo. O que nós estamos vendo? Isso. Voltou para mim. Tá, aqui voltou também. Então, a questão de duração do curso, o que a gente tem recebido na aliança, né? Pessoas que fizeram formação de 1 semana, gente. Nós estamos recusando, não dá para aceitar uma pessoa que foi lá na Índia ou qualquer canto fazer uma formação de 1 semana, tá? Então, assim, uma formação, mas tem formação 200 horas de um mês. Ok, mas você já é praticante de yoga há quantos anos? Se você já é praticante de yoga há muitos anos, tudo bem, você ir lá fazer uma formação intensiva de 30 dias. Ok, até aí tudo bem, mas depois desses 30 dias da sua formação, você vai ter um acompanhamento, você vai ter um estágio, você vai ter uma continuação desse estudo com essa escola, né? O que está sendo oferecido aí a mais para te dar um suporte na sua jornada como futuro professor de yoga, tá? Então, cursos rápidos demais, isso não existe. Curso de 1 semana é irreal. Você não vai aprender nada. E se você não sabe nada, você vai ensinar o quê, né? Então, está aparecendo tudo isso no mercado, cursos muito rápidos. Mesmo um curso de 1 ano, quando você vai ver, passa super rápido. É pouco tempo até.
quando você realmente começa a estudar yoga. Mas ainda assim, é melhor um curso de 1 ano do que um curso de 1 semana ou de 15 dias. A gente vê cursos de formação de 15 dias, isso é surreal. Ou cursos super intensivos, assim, em 3 meses você se forma professor. Em 3 meses você não vai absorver tudo isso para poder realmente ensinar com qualidade, competência e profundidade. Então, fica aqui essa observação. Quando forem escolher um curso, observem a duração desse curso, tá? Na Aliança, a gente gosta de cursos que tenham aí 1 ano, né, 9 meses, 1 ano, alguma coisa por aí. Claro, existem formatos diferentes de curso, né? Então, por exemplo, um curso de 2 meses ou de 1 mês intensivo, né? Depois, esse curso precisa ter esse acompanhamento, então, ter encontros mensais durante mais 6 meses, por exemplo, né? A pessoa precisa entregar questionários, precisa entregar montagem de aulas, planos de aulas para o professor avaliar, ela vai fazer estágio. Então, claro, o básico a gente consegue até transmitir em 1 mês, só que tem que ter um tempo para você assimilar esse conteúdo todo que foi dado em 1 mês, né? Porque é claro que em 1 mês você não vai conseguir absorver tudo aquilo que foi ensinado. Então, nos meses subsequentes, você vai lidar com aqueles temas, vai fazer questionário e tal, para ajudar na tua assimilação. Tá? Então, não é que não seja possível, né? É possível, mas pelo menos 1 mês, né, gente? Menos do que isso não dá. Não, 1 semana é impossível, impossível. E às vezes aparecem uns cursos assim, curso de 300 horas de yoga, de formação em yoga. E aí você vai ver lá, né, o curso é dado em 1 semana, em 2 semanas. Não cabe 300 horas em 2 semanas, né? Você não consegue estudar 15 horas por dia, não é real isso, né? Então, faz a continha ali, né? O quanto que a gente consegue assimilar, né? Sei lá, 8 horas por dia de estudo, se for um curso mais intensivo, de final de semana, 8 horas por dia a gente consegue assimilar. Mais do que isso, não tem como. Tem gente que conta até horário de almoço, né, como carga horária. Não, horário de almoço não é carga horária. Carga horária é só o momento em que você está ensinando, praticando, enfim, ok? Curso de 400 horas em 10 meses, sendo que você só vai ter 16 horas de aula por mês. Então, onde que foi parar as outras 200 horas, né, gente? A conta também não fecha. Então, observem essa coerência da carga horária e realmente ali as horas de estudos que você vai ter acesso, né? Porque não adianta só querer o certificado de 400 ou 500 horas. Você tem que ter realmente acesso ao conteúdo correspondente, às vivências, às práticas, enfim, às informações ali né, que seja uma coisa coerente. Legal. Outra questão, né? A qualificação do instrutor. Eu te confesso que o que eu ensino na minha formação é muito mais do que eu aprendi, do que eu sabia durante os meus primeiros 10 anos dando aula de yoga, né? Então, hoje em dia os professores saem da minha formação sabendo mais do que eu sabia nos meus primeiros 10 anos. Portanto, é claro que nos primeiros anos que você se forma, por mais que você conheça, você ainda não tem experiência, né? Então, a aliança estabeleceu como regra que um professor só pode começar a dar uma formação depois de 5 anos de formado, né? Eu terminei, estamos chegando em dezembro, né? Dezembro termina a maior parte dos cursos de formação. Então, eu terminei meu curso em dezembro, daqui 5 anos é que eu posso pensar
em dar uma formação, né? Porque antes disso, gente, a gente não tem material, a gente não tem conteúdo, a gente não tem técnica, a gente não tem experiência para ensinar outras pessoas a dar aula de yoga, né? É igual você pegar um médico que acabou de sair da faculdade e querer que ele já comece a dar aula de cirurgia, entende? O cara pode ser um ótimo cirurgião, mas ele precisa de um tempo para desenvolver, né, aquela experiência dele e poder ter conteúdo para dar aula, tá? Também é legal você saber há quanto tempo aquela formação já é dada, né? Uma formação que é a primeira vez pode ser uma formação bem legal, mas se você tiver a chance de escolher um curso que seja dado já há alguns anos, claro, né, que esse curso deve estar um pouco melhor organizado, né? A minha formação, ela ficou redonda depois de uns 12, 13 anos que eu já dava formação, né? Aí que eu senti que agora sim a apostila está realmente legal, agora sim o conteúdo está dentro do que eu acho que é importante, né? Até que chegou um momento que eu falei, bom, agora eu não mexo mais nessa formação, não entra mais nada, não sai mais nada. Né? Então, leva um tempo até que a gente desenvolva o curso adequadamente. Claro que a Aliança do Yoga auxilia as pessoas que estão começando a dar formação, né? Só com essas cargas horárias já é uma boa maneira de a gente começar a pensar, né, como seria uma formação, mas um professor qualificado, ele precisa ter experiência, ele precisa ser professor de yoga há um bom tempo, né? E mesmo se a pessoa, já estou formado há 5 anos, vou dar uma formação. Puxa, mas você trabalhou esses 5 anos ou você só se formou e continuou praticando yoga, né? Outra realidade, a realidade de um praticante de yoga e a realidade de um professor. Né? Se você se formou e está há 5 anos só praticando, você não passou perrengue, você não pegou aluno que te desafia, você não pegou aluno com problema disso e daquilo para você saber como lidar, né? Então, precisa dessa experiência de no mínimo 5 anos para que alguém se proponha a dar uma formação em yoga. Exatamente, gente. Então é importante vocês avaliarem o currículo do professor, do responsável. Mesmo que ele diga lá, fiz formação na Índia, tá? Mas ele fez formação quando? Ele fez formação na Índia ano passado, né? Não importa se fez formação nos Estados Unidos, se fez formação na Índia. Se essa pessoa acabou de fazer essa formação, ela não tem condições de já oferecer um curso de formação de professores. Tá? Então, observem isso, observem o currículo do professor, observem se esse currículo é verdadeiro também, porque isso é uma questão que já chegou algumas vezes na Aliança. A pessoa acabou de se formar e ela já quer dar a formação e quer cadastrar o curso dela pela Aliança para legitimar esse curso, para dar lastro a esse curso, porque ela mesma não tem. Então, assim, avalie esse tempo de formação e o currículo desse professor, tá? E aí, onde entra essa ansiedade em dar formação? Aproveitando para responder uma pergunta aqui do chat. Dá para ganhar a vida sendo só professor de yoga com tanta aula gratuita? Então, atualmente não. Muitas escolas estão fechando de yoga porque os custos são altos e muita gente está fazendo aula online ou aulas gratuitas, porque com a pandemia a oferta de aulas aumentou muito de aulas gratuitas. Isso afetou a parte econômica de quem trabalha ou tentava viver com yoga. E o que aconteceu? Muitas pessoas que estavam começando a dar aula de yoga, montando seus espaços, começaram a querer oferecer formação de professores para garantirem uma renda. Então, assim, você se formou em yoga
Você pode estar oferecendo algumas oficinas, alguns workshops, algumas coisas de pequena duração. Isso é possível. Você pode começar a oferecer algum retiro, alguma vivência, mas não uma capacitação de professores, né? Só porque você quer ter uma renda a mais oferecendo curso de formação. Então, a gente vê muito isso. Muitas pessoas querendo dar formação, porque uma formação envolve um valor mais alto, e querem ter uma renda de yoga oferecendo formação. Isso é um problema sério, é um problema muito sério, porque você não tem ainda condições, nem maturidade, nem amadurecimento com a prática de yoga suficiente para estar compartilhando isso com outras pessoas que estarão transmitindo isso. Então, pensem bem nessa questão ética, no compromisso, na responsabilidade e controlar essa ansiedade em querer já oferecer uma formação de professores. Meu gato, meu gato está aqui tentando derrubar o celular, gente. Desculpa aqui. Eu estou me movimentando por causa do meu gatinho aqui, porque está um pouco difícil. Bom, vamos para o nosso próximo tópico aqui, né? Avaliar as diferentes estruturas de curso, se é totalmente gravado, online ao vivo ou presencial. Atualmente, gente, a gente encontra aí todo tipo de curso. Curso totalmente gravado, curso transmitido online, mas ao vivo, curso presencial. Então, assim, curso totalmente gravado, em que você não vai ter nenhum contato com o professor, eu acho problemático, porque é importante que você tenha esse acompanhamento, essa interação, essa mentoria, mesmo que o curso seja todo gravado, mas se você tem regularmente ali contato com os professores, com uma equipe de apoio, para tirar suas dúvidas, para te orientar, para te corrigir, né? Isso é importante, tá? Então, escolham esse formato, porque Vocês estão vendo a gente? tá. Voltou. Então, o ideal é que o curso seja aí online, meio misto, talvez com presencial, mas o ponto importante é avaliar se você tem contato com o professor. De alguma maneira, se haverá algum contato, alguma interação e se você vai ter esse suporte para tirar suas dúvidas. Porque totalmente gravado, realmente eu acho que é problemático aí. Uhum. Inclusive, a Aliança do Yoga não aceita um curso totalmente gravado, né? A gente aceita um curso online, totalmente online, mas tem que ter partes gravadas e partes ao vivo, né? Para que tenha esse contato, para que você possa fazer pergunta, para que o professor possa interagir com você, te corrigir e tudo mais. Tá? Bacana. Outra coisa importante de a gente avaliar, né? Então, avaliar o cadastro do curso, né? Se ele está registrado na Aliança, ou se ele divulga que está registrado na Aliança do Yoga, confira, vá lá no site da Aliança e procura lá no curso de formação se aquele curso realmente está registrado, porque infelizmente não acontece muito, mas já aconteceu de pessoas continuarem divulgando que estão cadastradas à aliança e ou não estão mais cadastradas ou nunca tiveram, né? Então vale a pena você confirmar lá no site da aliança, é bem simples, em 2 minutos você entra e verifica os cursos que são registrados. Aquilo que está divulgado no site da Aliança é porque a pessoa está realmente registrada e está cumprindo as regras básicas que a Aliança determinou, né?
É legal você ver como que é o certificado, se esse curso te oferece o certificado, se essa certificação vai ser dada em função de uma prova, em função de um trabalho, de uma avaliação, né? Qualquer formação para instrutor de yoga precisa ter uma avaliação, né? Pelo menos uma prova teórica, né? Você tem que dar uma aula para que o instrutor possa te avaliar, ou ele fazer isso durante aulas de estágio, né? Mas tem que ter uma avaliação, tá? E é legal, às vezes os alunos ficam muito tensos na hora de dar aula. No meu curso, a gente tem prova teórica, tem uma aula que eles têm que preparar e dar, onde eu vou assistir, vou fazer minhas anotações, fazer os comentários, né? E muitas vezes eles ficam tensos com isso. Eu falo, gente, hoje em dia, você ter um profissional experimentado que dê as dicas, né, que olhe para o trabalho que você está fazendo e te dê dicas para melhorar, é uma coisa extremamente cara, né? E vocês pagaram nesse curso justamente para ter a minha opinião sobre como você está dando aula, né? Então, essa é uma parte legal do curso, é uma parte bacana de você receber o toque do seu professor, né? Melhor isso daqui, olha, tal coisa não ficou bem, vamos fazer de outro jeito, tá? Isso faz parte de uma formação, né? Se esse curso é vinculado a alguma instituição, né? Mesmo que não seja na Aliança do Yoga, né? Verifique qual é o apoio que esse curso tem, né? É um curso que veio do nada ou é um curso que tem embasamento em alguma instituição, né? Eu costumo brincar que a Aliança do Yoga é como uma ISO 9000, né? O certificado de qualidade. Então, se a pessoa passou pelo crivo da aliança, aquele curso tem qualidade, né? Então, procure ver se esse curso que você está querendo fazer é associado a alguma instituição, mesmo que não seja a Aliança do Yoga, tá bom? Exato. Ou alguma escola tradicional, antiga, que tem um lastro, que está atuando no mercado há algumas décadas, enfim, existem maneiras. Isso, gente, não é uma regra, tá? Às vezes tem um curso que é muito bom, que não é antigo, que não está vinculado a nenhuma instituição e é muito bom. Então, vejam todos os pontos que a gente falou aqui de avaliação. Não é que o curso tem que ser obrigatoriamente cadastrado numa instituição ou numa associação, seja nacional ou internacional, mas são maneiras que nós estamos sugerindo para que vocês avaliem a formação que vocês vão fazer. Então, já é, digamos, uma coisa a mais. Por exemplo, na Aliança do Yoga, a gente sempre reprova cursos. Existe ali todo um critério de avaliação. Se o curso não está atendendo uma estrutura mínima, não tem coerência, é uma coisa que está totalmente perdida, a gente reprova ou sugere mudanças. Então, né, já dá ali já é alguma coisa, já tem um filtro. Para um curso ser cadastrado na Aliança, ele já passou por um filtro. Então, isso já dá uma garantia a mais. Não é 100%, mas é uma garantia a mais porque a gente não está lá em sala de aula, a gente não sabe o que aquele professor está executando, realizando de fato. Mas é uma maneira aí de ter um filtro, tá? E uma outra coisa, assim, para a gente encerrar a nossa conversa, nessa primeira live aí sobre avaliação de cursos de formação, é a vinculação do curso. Tá, e o que eu estou querendo dizer com vinculação do curso? O contexto no qual a formação que você está fazendo está inserida. Cada formação de professor de yoga que a gente vê, que a gente tem acesso aqui no Brasil, possui abordagens totalmente diferentes, até mesmo interpretações filosóficas diferentes.
Então, se você está fazendo um curso ligado a uma instituição, a uma escola ou linha de pensamento específica, você tem que estar consciente em relação a isso. Estou passando por um outro ataque de gato aqui. Ui! Desculpa, gente. Não dá, ele queria pegar aqui o celular a qualquer custo. Mas vamos lá. Então, eu falo por experiência própria. Por exemplo, eu fiz uma formação da Nanda Marga. Tudo o que eu aprendi ali era a visão daquele professor daquela instituição. Eu não vi nada nessa formação de Hatha Yoga, história ou filosofia ou escrituras indianas, né? Então, cada formação tem ali um viés, até ideológico às vezes. Não só filosófico, mas às vezes tem toda uma ideologia ali por trás. Então, é importante vocês avaliarem isso, tá? E até para fazer outras formações depois, porque, né, se o curso está vinculado a uma instituição específica, então tem todo um filtro ali. Será que o que você está aprendendo ali tem um valor, uma visão realmente abrangente do que é yoga? Ou aquilo que você está aprendendo ali é uma interpretação um pouco específica e direcionada demais? Então, fiquem atentos a isso, né? Esteja consciente, não estou falando para não fazer. Eu fiz mais de uma formação com viés específico ali, ideológico, filosófico. Então, por isso que eu fiz várias formações diferentes, para ter essa visão mais ampla. Então, não é deixar de fazer o curso, mas saiba que aquilo que você está aprendendo está cheio de filtros. Então, você tem que tomar cuidado com isso e manter a mente aberta e estudar outras coisas em paralelo, tá? Isso. Uma coisa legal sempre de fazer, se você vai fazer uma formação com alguém que você não conhece, que não é o professor com quem você pratica, sempre pedir para fazer uma aula gratuita naquela escola, ou mesmo que seja uma aula paga, né? Por quê, gente? Porque vai que você vai fazer uma formação comigo. Você só me conhece aqui do Instagram, aí você chega e acha que eu sou um chato, você não gosta do meu jeito de falar, não gosta da maneira como eu ensino. Bom, isso não significa que eu seja um professor ruim, mas significa que eu não sou o seu professor, né? Que a gente não criou ali um vínculo. Imagina você passar um ano inteiro, uma formação inteira, né, com um professor que você não tem afinidade, né? Eu imagino que é igual fazer terapia com um psicólogo que é um chato, né? Um cara que você não tem afinidade nenhuma. Deve ser complicado, né? Então, a mesma coisa em relação ao yoga. É legal que você vá conhecer aquela escola, vai conhecer aquele professor, né? Se o curso é online, ok, né? Numa outra cidade, então, pelo menos que você tenha um bate-papo ali com ele para entender aquela pessoa um pouquinho, ter um feeling, né? Eu faço uma aula online com ele para conhecê-lo, né? Então, não é demais a gente pedir numa escola onde a gente está pensando em fazer a formação para fazer uma aula, mesmo que seja paga, né? Tem escolas que não oferecem aula gratuita, e tudo bem, tranquilo, mas você pode dizer, olha, posso fazer uma aula? Eu queria conhecer um pouco mais o método de vocês, ver se é o que eu estou procurando para a minha formação, né? Não tenha medo de fazer perguntas educadamente, óbvio, sempre, né? Por exemplo, tem pessoas que vão perguntar sobre a formação da gente e elas pedem para ver a apostila. Show de bola, eu tenho uma cópia de apostilas lá, mostro para ela. Obviamente, ela não vai levar para casa aquela apostila, né? Ou, se a minha apostila for uma apostila digital, né? Eu não vou mandar para ela a apostila para ela avaliar, né? Mas eu posso ter ali uma cópia impressa para a pessoa ir dar uma folheada, ver, né, o material, olhar o índice, isso já ajuda. A formação da Flávia, eles têm vários livros editados, então
A formação dela tem alguns livros que são dados junto com a formação, então a pessoa vai lá ver, tem esse livro aqui, tem aquele e tal. Então, isso também ajuda a gente a definir se o curso é bacana ou não, né? A gente pode perguntar, por exemplo, esse curso indica uma bibliografia para a gente, né? Quais são os livros que eu preciso para fazer esse curso, tá? O que está incluído nesse valor do curso? Porque tem alguns cursos que, o curso é baratinho, mas você tem que pagar a prova, você tem que pagar o estágio, você tem que pagar as aulas que você tem que fazer durante o curso, né? Então, tá tudo certo, a pessoa pode cobrar separadamente, mas na hora de você avaliar, faz a sua lição de casa, né? Põe na ponta do lápis. Bom, esse daqui eu tenho curso, eu tenho a prova, eu tenho isso, tenho aquilo, tenho aquilo. Esse outro aqui é mais caro, mas já está tudo incluído, né? Então, cada professor trabalha de um jeito, você precisa botar na ponta do lápis lá para avaliar, tá bom? Exatamente, exatamente. Eu já vi situações em que algumas pessoas pegaram apostilas de um curso de formação e resolveram dar formação com material de outra pessoa. Então a gente vê de tudo, né? É interessante isso que você está falando, da pessoa pedir para ver o material, dar uma avaliada nesse material, se é realmente o material que foi produzido pelo responsável ali do curso, o material que essa pessoa está adotando, né? Pode-se adotar, obviamente, livros, né, de outros autores, não é um problema, mas quando se trata das apostilas, é bom checar ali de onde está vindo esse material, né? Eu acho que foi muito legal aqui a conversa que a gente teve hoje, sobre vários critérios. Eu acho que a gente ofereceu aqui pontos muito importantes para quem está aí querendo escolher uma formação, tá, gente? E essa live vai ficar gravada sim, vocês podem assistir aqui desde o começo, depois da gravação. A live, para quem entrou agora, eu vi que algumas pessoas entraram agora, nós fomos aqui, eu e o Anderson, conversando e apresentando vários pontos que uma pessoa pode utilizar como referência para avaliar e escolher uma boa formação de professores de yoga. Então é importante para quem entrou agora no final realmente depois pegar a gravação e assistir desde o começo. A gente foi passando aqui discutindo vários pontos muito legais, que eu pessoalmente gostaria que tivessem me apresentado 20 anos atrás, né? Teria sido ótimo ter tido esses critérios para poder escolher, né, Anderson? Atualmente a gente tem acesso. Os caminhos, né? Exato, atualmente a gente tem acesso a muita informação, a muito material, a muita coisa. Mas 20, 30, 40 anos atrás, o que a gente tinha de acesso ao yoga era muito pouco, era muito limitado. Então agora a oferta é grande e a responsabilidade em selecionar e escolher as opções também é muito grande, porque senão a gente se perde com muita coisa e às vezes muitas coisas superficiais e incorretas. Então ter critérios, né, é importante para escolher uma boa formação, sim. Legal, gente. Então, eu te dei uma passada aqui, acho que não tem mais perguntas. A Aliança está aí para ajudar vocês, né? Se precisarem de alguma coisa, entre em contato, principalmente olhe no nosso site, tem muito material. Nosso site é aliancadoyoga.com.br, tá? Aliança sem o cedilha, tá bom? Então, muito bom estar com vocês, espero que essa live tenha ajudado a elucidar aí, né, e te dar uma luz de como escolher uma boa formação de instrutores. Então, até um próximo encontro, a gente se vê. Muito obrigado, Flávia. Muito obrigado, Aliança do Yoga, de abrir espaço para a gente comentar sobre isso tudo. Abraço, Anjo, abraço para todos aí que acompanharam até o final. Arião.